Para compartilhar, você precisa ir ali na setinha, clicar dentro da tela, que eu acho que se fala screen, sei lá, gente, sou péssima no inglês. Clica dentro e aí tu consegue. Opa, eu acho que eu comecei a compartilhar. Ah, acho Não, que fui deu eu. agora. Pois é, eu já fiz isso, mas tá muito diferente. Agora tá aparecendo uma tela em branco, sumiu. Tá, peraí, deixa eu salvar aqui. Não tá aparecendo, né? Não, ainda não. Não, Pra mim não aparece a opção de colocar o meu arquivo, sabe? Só essa tela branca aí, que é tipo um quadro. Alguém da tua equipe consegue compartilhar, talvez, a tela? Ah, peraí, consegue, Silvana? O Andrés. Não, eu nem tenho salvo aqui. Eu tô pelo celular, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu nunca fiz pelo celular. Vou tentar aqui. Apareceu? Não. Sim, tá aparecendo nos teus arquivos. Ai, olha. Agora vai, então. Não é que eu vou deixar em modo de apresentação mesmo? Pode ser F5, mas pra gente não tá aparecendo essa tela ainda. Acho que tem que tirar e colocar direto no slide. Compartilhamento. Não dá para enviar para a Vitória e ela ir passando para a gente? Você não tem a minha tela? Eu tô abrindo aqui o Zoom no computador, porque daí tu pode mandar um arquivo para mim, que eu posso compartilhar. Não tá aparecendo a minha tela? Só os arquivos. Mas eu já abri. Tá, peraí. Vamos lá de novo. Se tu quiseres encaminhar para mim, eu compartilho. Tá, vou fazer isso. Agora foi. Apareceu. Apareceu? Eu não sei o que eu fiz, mas se deu certo, tá bom. Tá aparecendo? Tá? Tá. Então eu vou começar. Acho que só tem que centralizar um pouquinho, não? Ficou. Quando Fora de... ficou. Sim. Tá, agora vai ficar assim porque eu já perdendo muito tempo. Tá, então, como a Vicky já falou, é o capítulo 3, Psicoterapia Cognitivo-Construtivista. Eu vou começar falando sobre a cognição e a realidade, que seria o objetivismo. Ele compreende-se que o conhecimento ele é a representação do mundo exterior e cabe ao terapeuta ajudar o paciente a se aperfeiçoar aos padrões mais condizentes com a realidade, né? Com a realidade que o paciente está inserido. O significado aos objetos, ele era... peraí que é a minha Siri... O significado aos objetos, ele era dado conforme se via. Essa era a realidade. Então, a mente humana ela não construía conceitos.
e sim descobrir através do mundo exterior. Um exemplo é um pássaro, né, que traz o capítulo, um passarinho. Se eu vejo ele, eu vou conseguir dar as características, pena, bico, conforme eu estou vendo, conforme a minha visão. Aí tem também as cognições e as múltiplas realidades. Aqui, os significados que a gente atribui a uma determinada situação ou objeto, ele parte da nossa experiência e não dos processos racionais do pensamento. Então, aqui a cognição ela não é representativa. Ela vai, né, como era no objetivismo, ela vai além do que lhe é apresentado. Então, não basta só eu ver o pássaro. Segundo o autor, o funcionamento cognitivo ele não se caracteriza por uma simples manipulação mecânica de símbolos abstratos. Dessa forma atingir um sentido único, um final e único, como advoga as referências tradicionais da TCC. Então, a nossa mente ela cria um significado que muitas vezes eles não são advindos, né, originados do estímulo em si. Os processos eles são corporificados, eles partindo das experiências e não dos pensamentos. É uma psicoterapia que procura entender e ampliar esses padrões dos significados e não desconfiar que os pensamentos irracionais sejam os vilões emocionais. A experiência individual ela é vinda de um processo único, a depender do processo de vida do sujeito e também o ambiente que ele está inserido, como eu já tinha dito. Então, o organismo ele é um ser ativo no meio, onde ele vai além daquilo que lhe é dado, visto que a experiência individual ela é um processo evolutivo, em que, com base na realidade em que vivemos, a gente vai atribuindo significados, sentimentos, interpretações e percepções subjetivas. A TCC, dita como tradicional, aqui no capítulo, que seria a TCC de Becker, ela nos diz que erros de pensamento nos levam a emoções disfuncionais. Já a construtivista, ela nos mostra que é com a emoção que enxergamos e percebemos a realidade. O que é construído como verdadeiro pelo indivíduo na construtivista, ela vai além do que é construído como verdadeiro, ele converte-se em um elemento soberano e determinante aos nossos sentidos, mesmo que aos olhos do terapeuta possam ser irracionais ou desprovidos de lógica. Ou seja, aquilo que o indivíduo tem como verdade é o que vai reger os seus sentidos. Passou aí para vocês? Sim. Ah, tá, o meu áudio estava fechado, desculpa. Agora sim. Então, eu vou trazer um pouquinho alguns trechos que eu retirei do próprio capítulo, né? Que ele traz um pouco sobre o trabalho da psicoterapia em bases teóricas, né? Dentro dessa referência, já essa psicoterapia a construtiva, que ela vai além da objetivista, né? Que o objetivo é como a nossa colega trouxe anteriormente, ela era muito focada no que se via, né? Na realidade externa. Então, não era levado em consideração os processos cognitivos, né? E hoje, como já evoluiu, né, a psicoterapia deve ser introduzida e considerada como um facilitador, né, de uma construção emocional. É como se fosse uma fusão, né, dos seus aspectos emocionais, e ela entende, assim, que as emoções disfuncionais, elas devem ser eliminadas e corrigidas, mas o pensamento que desenvolve a respeito das nossas emoções, ele deve ser mais expandido e mais refinado. É como se nós tivemos que sentir as emoções, né? Nós precisamos sofrer nossas emoções, e assim é um meio, uma via por qual, né, esses autores da construtivista, eles trazem que as emoções, elas precisam ser sentidas, né?
e que só assim elas podem ser expandida e cada vez mais refinada. Então, ele traz também que a melhor postura, né, de permitir que essa expressão emocional exista, o terapeuta, ele não desqualificar, né, ou alterar a demanda que o paciente vai trazer, né? Ela é uma ótica que ela não vai, vamos dizer, ela não vai desvalorizar a suposta irracionalidade, né, que o paciente pode estar trazendo, né? Ela acredita que não sofremos pelas nossas emoções, né? E sim pelo não entendimento dessas emoções. Então, nesse sentido, né, o que os terapeutas cognitivos construtivistas devem fazer é auxiliar nos processos, né, de novas sínteses dialéticas. Pode passar, por favor. Eu passei, mas não foi. Peraí, que eu acho que travou. Ainda não. Peraí que tá carregando. Foi, ó. Então, o terapeuta agindo dessa maneira, para essa referência, é a melhor maneira de ajudar, né, o paciente a entender melhor as suas emoções, né, interpretar elas, e em vez assim, do terapeuta assumir uma reação, é ilógico que você está me trazendo, ou é disfuncional, né, ele não vai ter esse olhar, né, esse olhar é totalmente eliminado, mas ele não vai ver como que essas emoções sejam um desequilíbrio, né, do organismo. Ele acha que as emoções são processos naturais, né, como todo o organismo já é permeado por essas emoções, e é muito pessoal, né, é pessoal de cada pessoa. Então, respeitar o discurso, né, onde o paciente traz, é a melhor maneira de promover progressivamente o entendimento, né, dessas emoções. Pode passar, por favor. Ele traz também, nessa referência, a aceitação do outro, né? Todas as particularidades, né, que o outro traz, não devemos, o psicoterapeuta não deve matar, ele traz uma referência aqui que eu achei muito interessante, não deve matar o mensageiro antes de receber a mensagem, né? Ou seja, na construtivista, ela sempre vai promover a alteração das crenças antes de compreender o processo emocional, né, que já é subjacente. Então, ela foca muito na emoção. Ela traz também que, em geral, as dificuldades da clínicas representam um sistema de construção e significado, né? Pois o paciente, ele acaba construindo certos comportamentos e fica meio que estagnado, se não for olhado para essa emoção e validar essa emoção, né? Então, é o que causa um número grande de emoções desadaptativas que ele traz, o não olhar para essa emoção e acreditar que é disfuncional. E então ele traz uma escrita também que eu acho que é muito que fez parte dessa evolução toda, né, da cognitiva e da construtivista, que é o terapeuta não está mais no lugar de saber, né, como lá na objetivista, o terapeuta, ele se colocava no lugar de saber, né, então era sempre o terapeuta que sabia o que era melhor para o teu cliente, né, teu paciente. E com essa evolução, né, da cognitivista, ele já traz que, como os sofrimentos são de referências emocionais,
é naturalmente, né, que nós, todo organismo, todo ser humano vai meio que pender para esse lado, né, das emoções. Então, consequentemente, se você valida o teu paciente, é muito mais fácil a aliança terapêutica, né? Criar uma aliança terapêutica com o seu cliente, né? Que é o que a gente aprende muito, né? Nos dias atuais, né? Frente a diferentes psicoterapias ou abordagem, né? Então, teve uma evolução aí. Então, né, a visão construtivista, ela trabalha muito com as emoções, como as gurias já falaram. Então, as emoções, elas podem ser descritas como pertencentes a 3 categorias. Então, eu vou falar um pouquinho de cada categoria, tá? Primeiro, as emoções primárias adaptativas, que são emoções referentes à sobrevivência e bem-estar psicológico, em relação à raiva na violação, tristeza frente à perda, medo perante a ameaça. Essas são emoções que chegam muito rápido, mas que também saem de uma forma muito rápida. E as emoções primárias desadaptativas são as emoções às quais as pessoas frequentemente se arrependem. São emoções que chegam, mas elas ficam, porque a pessoa tem dificuldade, né, em se desligar dessa emoção. E quando consegue se livrar, ela promete para si mesma que será a última vez que ela vai ter essa emoção. Então, são feridas, né? Geralmente são descritas pelos pacientes como feridas. A pessoa se sente com falta de valor, tristeza, com vazio, desesperança. E tem as emoções secundárias desadaptativas, que são aquelas que, ao atingirem a amígdala cerebral e produzirem uma emoção, sofrem a influência do córtex cerebral, que é a sede de razão. Mudando a sua natureza primária, essas emoções tornam-se respostas ou evitações às emoções primárias. Então, é uma forma de defesa dessas emoções primárias. Então, quando uma pessoa ela não se sente à vontade para expressar determinadas emoções, ela não vivencia a emoção em si, mas a consequência de não saber lidar com a sua emoção, né? Então, nas emoções secundárias, elas são usadas para se proteger das primárias, que muitas vezes são vergonhosas, ameaçadoras ou dolorosas. Então, tem 2 exemplos ali no livro que eu acho que é bem interessante para a gente conseguir entender, né? Então, uma pessoa secundariamente deprimida, né? No caso, uma pessoa com depressão, ela pode estar encobrindo um sentimento primário de raiva. Então, lá no sentimento primário, né, ela tinha aquela raiva que ela não conseguiu trabalhar não conseguiu falar sobre ela, e hoje isso gerou, né, uma depressão, né, na vida dessa pessoa. Um outro exemplo, um homem pode estar sentindo primariamente medo, mas por isso não ser uma atitude máscula socialmente falando, torna-se agressivo secundariamente. Então, é uma consequência, né, ali da primária, né? Porque ali ele tinha medo, mas ele não queria falar sobre esse medo, né, por conta da sociedade. E hoje, então, ele pode ser uma pessoa agressiva. No caso, então, quando é interrompida ou evitada, ali na parte primária, é que as emoções se tornam secundárias. Essas secundárias, ela aparece quando ocorrem as tentativas fracassadas de controle ou julgamento das emoções primárias. Pode passar, Mainara. Então, quando se procura evitar ou negar aquilo que está primariamente sentindo, acaba sentindo-se mais mal ainda. É assim que as tais emoções se tornam desadaptativas, pois o indivíduo se autodesorganiza. Não sei se vocês entenderam, né? Mas acho que as desadaptativas, as secundárias, elas vêm das primárias, onde tu não elaborou bem aquelas emoções, não conseguiu falar sobre elas, hoje elas se tornaram secundárias, tá?
E tem as emoções instrumentais, que são reações exibidas pelas pessoas na tentativa de evocar reações específicas de seus pares. Um exemplo, uma esposa pode mostrar ao marido que está triste na tentativa de obter atenção. Então, essa é uma emoção que a pessoa coloca no outro, né, para poder ter a atenção daquela pessoa, né? Por exemplo, uma criança também que chora, ela quer a atenção daquele pai. Então, na verdade, ela não está, né? É uma emoção que ela quer transmitir para o outro. Essa emoção, ela não reflete as emoções sentidas, mas aquelas expressas como forma de manipular e obter o que deseja. Então, o trabalho do terapeuta cognitivo construtivista é o de transformar as emoções desadaptativas e ajudar o paciente a desenvolver respostas mais adaptativas, auxiliando a perceber, acessar e transformar suas emoções e criar um novo significado de seu comportamento. Então, o trabalho realmente da construtivista é focar na emoção do paciente, né? Diferente ali da cognitivista, que trabalha com o pensamento, e diferente da objetivista, que trabalha, né, com o que é externo, com o que é pronto, né? Não é com o que... no caso, com a vivência da pessoa, né? Diferente disso. Então, um exemplo ali, um homem agressivo que consegue reconhecer seus sentimentos primários de dor ou solidão terá mais habilidade para se mover em direção ao conforto, ao invés de afastar as pessoas com seu comportamento ofensivo. Então, é isso, né? Ó, esse é um homem que é agressivo, mas ele consegue reconhecer os sentimentos dele primário de agressividade, né? Num processo terapêutico, ele consegue ali identificar essas emoções, e hoje ele consegue ter um comportamento melhor, onde ele consegue, né, ter uma relação mais adequada ali com as pessoas, né? E ter mais um conforto. Usa-se a emoção como elemento de partida e de chegada, evitando-se controlá-la através de premissas de racionalidade do pensamento. Usa-se da lógica do pensamento para polir um sentimento ainda pouco claro e de difícil compreensão. Então, o psicólogo ele vai ajudar o paciente a polir, né, esse pensamento, esse sentimento, né, e tentar ajudar ele a entender melhor sobre as emoções. Né? Muitas vezes ele sente, mas ele não sabe o que ele está sentindo. Então, o psicólogo tem esse trabalho de ajudar a fazer ele pensar sobre o que ele está sentindo. Então, só se muda uma emoção com outra emoção. Acho que era mais ou menos isso a nossa parte. Foi bem difícil, assim, da gente conseguir entender a diferença de cada uma delas, assim, porque, na verdade, ela é uma continuação, né? Eu acho que foi aperfeiçoando cada vez mais as teorias, as visões, e são muito parecidas ali entre a cognitivista e a construtivista. Então, eu não sei se ficou claro, assim, para nós foi bem difícil explicar. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, querem nos perguntar. Sim, quebramos bastante a cabeça. Eu queria deixar uma frase aqui que eu achei bem importante, que os autores trazem como a base da cognitivista, né? Da psicoterapia cognitiva construtivista. Ela diz que o indivíduo leva consigo um mapa, que é um mapa do mundo, que lhe permite viver guiado por sua teoria personificada de vida. Então, portanto, com o passar do tempo, vai sendo criado uma lente, um filtro mesmo, que estabelece as bases de nossa vida emocional. Então, ele afirma o tempo todo que a partir das nossas emoções é que nós conseguimos ver a nós mesmos, né, o outro e o mundo. Então, o mundo externo, o nosso mundo externo, ela sempre vai partir das nossas emoções. Então, ele afirmou o tempo todo isso.
eu entendi que as teorias elas se complementam, um pouco elas têm algumas divergências ali, né? Que eu acho que foi isso que deixou a gente um pouco confusa, mas no final, lendo e relendo novamente, aí nós conseguimos chegar numa linha de raciocínio juntas, né? Trocamos alguns áudios. Mas no final a compreensão é essa, né? É as nossas emoções guiando a nossa vida, a nossa maneira como nós nos vemos, enxergamos o outro e o mundo. Então, essa é a principal base dela. Foi ótimo, menina. Ainda está Obrigada. compartilhando? Não, não tá mais. Que bom, consegui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre agora para discussão. E eu queria comentar que eu vi um vídeo de um psicólogo tem pouco tempo e me lembrou aquela frase que vocês falaram, né? Só se muda uma emoção com outra emoção. Ele estava dizendo que quantas vezes a gente tenta acessar uma pessoa que está emocionalmente, enfim, abalada, triste, com raiva, usando a razão, e aquilo dali não acessa. Tu tenta usar a lógica, mas a pessoa ainda está muito emocionada. Então, entra na emoção primeiro, e quando a pessoa estiver mais estabilizada, tu pode entrar com a razão, né? Isso me lembrou muito esse vídeo, essa fala final de vocês. Isso, e o autor tem uma parte ali também do livro que ele traz que focar nas emoções, lá na época, ainda quando era só objetivista, não foi uma boa ideia, porque ali começou a surgir diversas psicopatologias, porque era muita repressão dessas emoções. Então, ele sugere ali que não que era muito mais além, né, da razão, tipo a racionalista ali, né, que logo também vem o Becker e outros estudiosos, e foi sucesso até, né, de tudo ser pela lógica e pela razão, né, a psicologia racionalista. Mas aí depois ela evoluiu, né, e entendemos até dias de hoje, o autor traz também, que nem tudo é razão, né? Então, assim, é uma fusão de tudo um pouco, então é uma maneira onde nós podemos acessar um melhor equilíbrio, né? E um equilíbrio mental, e considerando que na época do objetivismo, equilíbrio mental era o que era visto, como a colega trouxe o pássaro, né? Quanto mais característica e conceitos você falasse, o pássaro é voador, o pássaro tem bico, come, né, se alimenta de insetos, então quanto mais você fosse clara no que se via e você falava com propriedade, era associado, e os estudos, né, compreendiam que aí sim era um equilíbrio mental, né, até chegar outros estudiosos e opa, peraí, não é bem assim, né, e tudo começou a ser visto de forma o homem em construção, né, com o teu próprio mundo e com as tuas próprias vivências, com tuas próprias experiências, né? Então, a ideia de que tudo que é visto e a razão e o racionalismo já não surte mais assim tanto efeito, né? A Andriele fez um comentário aqui no chat. Não existia a interpretação das emoções da época, por isso o construtivismo entra como uma ferramenta. Exatamente. Não se olhava, né, para essas emoções, então. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Lembrou de algum livro, alguma série, algum filme?
Eu fiquei pensando ali quando vocês falaram sobre, acho que foi a Silvana que comentou sobre a aliança terapêutica, né, no construtivismo, como que na época em que se trabalhava mais com objetivismo, como era uma relação hierárquica dentro da terapia também, né, o terapeuta como esse que possui o saber, o conhecimento sobre aquela pessoa, sem nem considerar essa singularidade, e como que hoje em dia a gente tem uma relação muito mais horizontal, né? Por isso que funciona muito mais também. Queria saber do grupo, o que foi mais difícil para vocês em relação a esse capítulo? Vocês comentaram assim, um pouco das dificuldades. O que foi o mais difícil? Eu acho que foi o próprio capítulo, ele traz o trabalho da psicoterapia em diversos momentos, né, em diversos contextos históricos. Então, esse conceito, né, da psicologia, ela vem se alterando, né, cada vez mais. Então, chegava algum momento que nós pensava, tá, mas esse autor, então ele está desconsiderando a Beck com a tua cognitiva comportamental, que vai trabalhar, né, para melhorar ou até mesmo eliminar um comportamento desapropriado, né, ou uma crença. Então, eu acho que nesse ponto é que foi que pegou um pouquinho para mim. Aí nós tivemos que trocar umas ideias assim. Em algum momento a gente achou que era uma divergência o tempo todo, só que não. Depois deu para ver, deu para entender que era uma continuidade, né? Então, mas ela vem se alterando muito, né? Esse conceito de psicoterapia. Porque também são várias as linhas, né, dentro da cognitiva. Então, agora a gente vem para uma pós e conhece, né, a cognitiva de Becker, agora Judith Becker, né? E, de repente, a gente se depara, né, com o início dela, um pouco mais aprofundado aqui no livro. Então, acabou, assim, confundindo um pouco. Em algum ponto ele se complementa, né? Eu acho que depois que vai lendo, assim, vai percebendo. E todas vocês já trabalham com a TCC? Na clínica? Não, Eu ainda não, eu estou me cursando formação. o 8º período agora, vou iniciar o 8º período, e eu vou começar meus atendimentos dentro meus estágios, né, específico dentro da minha universidade, e alguns momentos fora também que ela exige, né. Mas eu tive essa abordagem, né, numa cadeira na graduação. Então, assim, a gente só passa, é meio que só uma pincelada, né? Então, quando chega aqui, tu vê que é muito mais amplo e que exige bastante estudo, né? Bastante leitura para uma boa compreensão, né? Sim, o pessoal que está aqui falando também no chat, que algumas pessoas sim, outras não. Eu também, eu estou no 9º semestre agora, eu trabalhei um pouco com a TCC em alguns estágios de grupo, e também, para mim, tive pouco da TCC em si na graduação, e é diferente, realmente, né, ouvindo vocês falando, é diferente daquilo que a gente espera e tal, até por ler sobre o assunto, mas não é tão fora, né? Quando para analisar as similaridades, tem bastante ponto que entra em concordância nessa parte de dar atenção às emoções.
Eu Oi, não, vou eu não, compartilhar. Ai, desculpa, Ana. eu atendo um pouco pela TCC, mas assim, em alguns momentos, sabe? Eu ainda não consigo atender do início ao fim, assim, baseado em tudo isso. Eu aplico algumas técnicas, faço psicoeducação, tudo, mas eu, no caminho, faço várias voltas, assim. Eu não consigo ficar embasada só na TCC, ainda. Não. Tem casos que até mais difíceis para aplicar, sabe? Mas na hora que eu consigo, eu vou aplicando. Eu acho que é muito ampla, né, essa teoria. E acaba que a gente aprende tanta coisa, mas é difícil na prática a gente conseguir aplicar, assim, né? Porque eu não sei, às vezes me confundo, assim, muito com isso, sabe? Eu aplico algumas técnicas, mas acho bem parecido com a Ana, assim, eu me sinto, sabe? Eu me formei no ano passado e eu comecei já a atuar, né? Trabalho na área organizacional, mas tenho alguns pacientes particulares que eu atendo online. Então, também estou tentando entender um pouco melhor sobre a TCC, né, para mim poder aplicar com mais segurança essa técnica, né? E eu acho, assim, eu não sei se todas vocês, mas a gente vê os exemplos que aparecem, exemplos de casos, quando a gente está estudando, o paciente parece que colabora com as respostas, né? Mas quando a gente vai aplicar assim na clínica, o paciente não colabora com as respostas, eles não entendem tão fácil assim, que nem nos exemplos, que o paciente dá uma resposta tão direta que a gente consegue, ai, nossa, então, mas não é tão simples assim, não. Eu tenho essa dificuldade, que às vezes a gente vai contornando assim, mas o paciente não entende, não dá uma resposta, daí a gente tem que partir para outro lado. A minha dificuldade é bem essa, eu acho que os exemplos não são bem daquele jeito, não, parece que... A gente espera aquela resposta para dar outra resposta, né? Eu atendo na TCC, mas eu acho que a gente nunca vai ser só uma coisa, né? Por mais que a gente estude muito e se forme na pós em TCC, sempre vai ter um pouquinho de cada, em que a gente vai sentir também o campo do paciente, a energia dele, né? Às vezes não dá para ficar ali aplicando só exercício e mandando dever de casa, né? Às vezes ele só quer conversar e tem outras vertentes também, como ali eu esqueci o nome da nossa colega, que não está aparecendo aqui, de cabelo preto, rosa. Silvana? Silvana, que ela estava falando que dentro da cognitiva há diversas linhas, assim, né, para a gente ir trabalhar. Então, não é só a linha de exercício e dever de casa, mas a linha de trabalhar as emoções, a de meditação. Então, eu acredito que a gente estudando após, a gente vai se integrar melhor, e daí, na hora que aparecer casos assim, a gente já vai dar aquele start, né? Eu já trabalho um pouco com meditação, então de vez em quando eu sinto que o paciente ele já não faz isso no dia a dia, ninguém sabe respirar, parar para respirar, né? Então, acabo fazendo essas práticas dentro da terapia também, né? Eu concordo com o que vocês todas trouxeram até agora, porque, na verdade, o meu foco desde a faculdade, né, eu sempre me identifiquei muito com a TCC. Mas no início das disciplinas voltadas à terapia cognitiva, eu achava bem complexo, na verdade, para entender como que era, como que funcionava. E sim, na pós a gente vai a fundo, vê muitas questões que na faculdade a gente não vê. Então é mais superficial, né? E aí vem a Flaviana trouxe essa questão de que a gente não vai usar só um tipo de recurso ou só uma abordagem específica, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter que entrar naquele mundo do paciente e trabalhar em prol da demanda que ele traz. Não adianta a gente chegar na clínica, atender um paciente, vamos seguir certinho, a TCC tem que ser daquela forma.
porque daí não vai entrar em consenso, né? E também a gente precisa se colocar ali à frente daquele paciente que vem até nós. E muitas vezes as técnicas não vai ser a demanda daquele paciente, as tarefas de casa também não. Então, isso tudo vai ser uma construção que a gente vai identificando quando os pacientes vêm até nós. Eu já tive muitos pacientes que vinham com uma demanda muito intensa, que era necessário, que a TCC casava muito bem com os casos, mas eu tinha pacientes que, como a Ana falava, acho que foi a Ana que trouxe, que eles precisavam falar. E eu ali mais naquela escuta clínica. Então, variava muito do perfil e da demanda que esse paciente traz e vai trazer para nós ao longo da nossa profissão. Isso de esperar uma resposta específica aconteceu num estágio que eu fiz em grupo, foi em um posto de saúde com as agentes comunitárias, e a gente trabalhou com a TCC e a gente usou a comunicação não violenta para trabalhar a questão das relações ali, que a gente viu que tinha muita dificuldade em relação à assertividade. E nesse dia não era eu que estava coordenando, era um colega, e ele fazendo a coordenação, ele deu um exemplo de uma fala não assertiva e depois transformou aquela frase de um modo mais assertivo usando os passos da comunicação não violenta. E depois perguntou para uma pessoa específica do grupo, né? Se eu te pedisse dessa forma, mais assertiva, o que você me diria? E a pessoa virou para ele e falou assim, eu diria não. E a gente entendeu, claro, naquele contexto que aquela pessoa tinha um papel mais resistente dentro daquele grupo, mas eu senti que a gente estava preparado para ouvir um sim, porque, né, o óbvio de que falando dessa forma, a pessoa vai se sentir muito mais compelida a aceitar isso, aquilo, e a pessoa vira para ele e diz, não vou fazer, eu diria para você não, e contornar aquela situação naquele momento, né? Então, até mesmo dentro de grupos a gente enfrenta isso. Todos vocês trabalham com um atendimento individual, ou atendem casais também, não? Famílias? Individual. Eu até hoje nunca atendi casais, mas atendi famílias. E o público que mais até então eu atendia, agora dei uma pausa, na verdade, estou em processo de mudança, era crianças e adolescentes. Muito, isso era o que mais aparecia, que mais hoje, na verdade, aparece na clínica, no geral. A gente vai ter um módulo aqui de TCC voltada para grupos, mas não é algo que eu costumo ver muito por aí, né? Até a gente trabalhou com a TCC e grupos, mas geralmente a TCC é vista mais para atendimento individual, assim, mas funciona também para grupo, né? Fiquei imaginando como seria essas outras correntes atendendo grupos. Mas alguém quer trazer alguma experiência clínica ou de outra área, né? Não sei se todo mundo aqui que atua com a psicologia atua na clínica. Vocês que mencionaram que trabalham com outras abordagens também, quais seriam as abordagens que vocês trabalham junto na TCC? Eu tenho especialização em psicodrama e mesmo com a especialização já formada, né, há algum tempo, eu nunca fui adepta a usar muito, ser muito rígida utilizando as técnicas, sabe? Porque parece que ingessa um pouco. Então, o que eu faço? Eu utilizo um pouco do psicodrama, muito mais a psicoeducação em cima do psicodrama também, mostrando como é o indivíduo saudável, como é a disfunção e tudo mais. Mas eu acho que fica muito engessado. Eu costumo brincar, né? Até quando eu dava supervisão na universidade, eu costumava dizer que
Eu não era uma psicodramatista raiz, né? Eu sou uma psicodramatista Nutella, porque eu acabo pegando de várias abordagens, inclusive a minha professora da especialização, ela sempre comentava que é interessante a gente ter uma mala cheia de técnicas independentes das abordagens, para a gente poder abrir ela e utilizar cada técnica, às vezes numa metáfora, né? A gente trabalha muito com as metáforas no nosso programa, histórias, o compartilhar, né? Compartilhar histórias nossas que já estão resolvidas para poder ajudar, encorajar o paciente também. Então, revirar a nossa malinha de teoria, de técnica e de vivência, de experiência enquanto pessoa, para poder dar conta daquele sujeito que está ali na nossa frente, né? Porque se for aquela coisa da técnica pela técnica, a meu ver, fica uma coisa muito engessada. Então, eu trabalho dessa forma há 11 anos e está dando certo. Então, para que mudar? Eu lembro agora que a Valdirene compartilhou sobre a orientadora, né, a professora, foi? Uhum. Me corrija. Foi no estágio, eu tô formada ano passado, então vai fazer agora em março um ano, e o meu último estágio foi no clínico, e eu fiz no psicodrama, porque eu gostava bastante da TCC e do psicodrama, então eu tentei me desafiar, indo para o psicodrama, e eu tinha a minha orientadora, ela era muito rígida, e para mim fazia sentido, às vezes, eu usar outras técnicas, algumas que vinham da TCC, né? E eu lembro o quanto que ela me cobrava, né? Então, ela era uma profissional muito competente na área do psicodrama, mas era muito rígida e tem que ser daquele jeito, daquela forma. E isso me paralisou. Eu fiquei muito, assim, paralisada e frustrada ao mesmo tempo, né? Eu saí do estágio clínico pensando, meu Deus, eu não quero clínica. Se é para ser dessa forma, né? Tem que usar tal e qual, tem que ser desse jeito. E eu fui desconstruindo isso ao longo das minhas supervisões e também da terapia, né? Que não precisa ser dessa forma, porque eu saí da faculdade pensando, tá, e agora? Eu vou para a área clínica, o que eu vou fazer? Se eu vou para a área clínica, que abordagem eu vou usar? Se às vezes eu uso um pouco daqui, um pouco dali, o que eu faço? Eu ficava perdida, né? Então, hoje, mais consciente, eu uso esse foco da TCC, mas sabendo que tem outras alternativas que a gente possa usar diante daquilo que o paciente traz nesse campo. No meu caso também, eu misturo, mas assim, não especificamente, eu uso outra abordagem, assim, mas, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela é cadeirante, e tem um câncer também, é cadeirante, e ela é bem idosa, bem idosa. Ela tem 70 e tantos anos. Então, é muito difícil para ela, assim, né? Mas, assim, em uma das sessões, eu ajudei ela a fazer uma lista de convidados para um café da tarde, porque é uma coisa que ela sempre fazia antes, e então isso não é abordagem nenhuma, né? Mas é o que ela precisava fazer, então eu acolhi ela naquele momento. Nós fizemos uma lista das convidadas e ela fez o café mesmo. Agora, ela voltou a pintar telas, então eu ajudei ela fazendo uma lista do que ela deveria comprar, porque assim, ó, eu senti que se eu deixava isso para ela fazer, ela não fazia. Ela falava, ela ficava empolgada, eu vou fazer, eu vou chamar as minhas amigas, eu vou voltar a pintar, eu vou voltar a fazer isso, eu vou voltar a fazer aquilo. E chegava na outra sessão, nada, ela não tinha feito. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu falava para ela assim, ó, vamos fazer então a lista. Quem são as suas convidadas? Nós vamos ligar para elas. E não é que deu certo. Ela já comprou a tela, comprou as tintas, vai voltar a pintar. Fez o café, foi em festas já com as amigas, está indo nos aniversários. Já marcaram outros cafés, mas, entendeu? Então, não é uma abordagem, mas eu vou meio que levando o que faz bem para o paciente, é o que eu vou indo ali na... Sim. Ótimo, Ana. Concordo plenamente também. Tem um paciente meu que ele tem bastante dificuldade de conseguir fazer uma agenda, de conseguir se organizar depois que ele se separou e tal. Então, eu ajudo ele, tipo, é como se estivesse ensinando um adolescente a fazer comida, né? Tipo, eu acho legal isso. Acho muito interessante isso. E por isso que eu acho tão interessante compartilhar.
eu sou meio maluca, assim, nesse sentido, sabe? De pegar uma situação do paciente e trazer para mim. Tá, eu já passei por isso em algum momento, agora estou trazendo isso, me ocorreu. Eu sou uma pessoa que adoro viajar, mas, gurias, eu tenho uma dificuldade de fazer mala, eu tenho uma bronca de montar mala, que eu acho assim, ó, um pé no saco. E aí, um dia, eu estava comentando com meu namorado, né? Aí eu vou viajar, mas não saco. Não, ele me perguntou, tu já fez a tua mala? E aí eu disse, tia, não consegui fazer ainda, porque eu acho um saco fazer mala. Aí ele, tá, mas por quê? Eu disse, eu acho uma coisa solitária, muito... E aí eu disse, tu queres companhia para fazer a mala? E eu quero. E aí eu peguei o celular, porque a gente estava fazendo uma chamada de vídeo, né? Porque ele não mora aqui. E aí eu peguei o celular e levei, tá, então vamos lá para cima e vamos fazer a mala comigo. E eu fui montando a mala e conversando com ele e não senti. Então eu já peguei isso, essa situação que a Ana trouxe, como um exemplo assim, uma pessoa já me trouxe isso. E aí eu me remeteu a essa situação e eu perguntei, tá, e quem tu gostarias de chamar, porque isso é uma parte do psicodrama, né? E quem poderia te auxiliar nesse processo? Porque eu, Val, enquanto psicóloga, não tenho como estar sempre disponível e eu não quero gerar uma dependência daquele paciente comigo. Daqui a pouco ela vai achar que eu posso fazer tudo com ela. E aí eu peguei e perguntei para a pessoa, quem poderia te auxiliar nesse processo, já que está sofrido, já que está difícil para te fazer? Aí a pessoa, eu acho que o fulano poderia me ajudar. Tá, e como é que tu pode fazer esse movimento? Eu acho que eu posso ligar para ele, então, e pedir. E aí a gente foi trabalhando nesse passo, entende? De orientando a pessoa a buscar os recursos que ela tem. Porque a gente não pode ser um recurso estanque para aquela pessoa, porque às vezes a gente não vai estar disponível, a gente tem a nossa vida, né? Então, eu gosto de trazer essas experiências para poder elucidar e, inclusive, colocar o meu lado humano também. Eu também tenho dificuldade. Quando aconteceu isso, eu fiz isso, né? Quem é que tu pode chamar? Então, não sei, eu acho que é uma forma de compartilhar, de ajudar e de a gente não ficar totalmente à disposição daquela pessoa, porque a gente tem a nossa vida, né? Eu super concordo contigo, Valdirene, para não ficar alienada, né, naquele padrão cumprir, enfim. Hoje, né, atualmente, com as minhas colegas, amigas profissionais, eu percebo alguns profissionais que estão há mais tempo também, o quanto estão se reinventando e buscando o acolhimento, a empatia, com mais força ainda para trabalhar com o paciente. Muitas vezes a técnica, né, ou a abordagem, nós no caso na TCC, vai fazer sentido para alguns e para outros não tanto. Então esse compartilhar, essas vivências, essas trocas, isso também é muito terapêutico. Exatamente. Lembrar que essa relação terapêutica é muito mais importante do que a técnica que tu vai aplicar, né? Como a Ana mencionou ali, ajudar a fazer uma lista do que ela precisava naquele momento, né? Atender às necessidades do paciente. Foi ótimo, gente, o grupo de estudos de hoje. Agora a gente vai lá para a supervisão, faltam 3 minutinhos, eu já vou deixar a sala aberta. E a gente se encontra para o próximo grupo de estudos no mês que vem. E se alguém ficou com alguma dúvida de algo específico do capítulo ou da nossa conversa aqui, também pode estar conversando com o professor amanhã. Na aula de amanhã, no comecinho da aula, pode estar tirando as dúvidas. Tá. Esse capítulo foi o 4 ou foi o 3? Foi o terceiro esse. Eu estou mega perdida sobre o material, sobre qual livro, que eu achei que era um e eu já estou vendo que é outro, e o cronograma de quem vai para o próximo também. Tu tem como encaminhar para mim, por favor? Sim, eu mando para ti, pode deixar. Tá bom, obrigada. Tá bom. Até mais, gente. Obrigada.